Oi, pessoal, tudo bem? Eu sou a professora Edna, esse aqui é o Somatize, e hoje eu vou falar de uma questão que caiu na ESA de 2018, que é simplesmente uma definição. A ESA gosta de colocar questões que são bem simples, que é simplesmente uma definição. Bom, a questão fala o seguinte, ó, com relação às funções injetoras, sobrejetoras e bijetoras, podemos afirmar que letra A, se é injetora e não é sobrejetora, então ela é bijetora. Letra B, se é injetora e sobrejetora, então ela é bijetora. C, se é injetora, então ela é sobrejetora. D, se é sobrejetora, então ela é injetora. E, se é sobrejetora e não é injetora, então ela é bijetora. Vamos dar uma relembrada do que seria isso, injetora, sobrejetora e bijetora, tá? É bem simplesinho. Ó, se eu faço aqui mais ou menos gráficos aqui para representar uma função qualquer, vou falar aqui que esse aqui seria meu eixo x e esse aqui seria meu eixo y. Então, vou pegar aqui uma função de primeiro grau, por exemplo, tá? Essa função de primeiro grau é justamente uma função que ela é injetora e ela é sobrejetora. Por quê? O que é ser injetora? Injetora é o seguinte, se eu tenho um x1 diferente de x2, eu vou ter um f de x1 diferente de um f de x2. Edna, traduz o que é isso aí que eu não entendi nada. É o seguinte, se eu tenho valores diferentes para x, eu tenho respostas diferentes, tá? Então, por exemplo, se eu pego esse valor aqui, ó, né, independente de qual seja, ele é um valor para x e 0 para y. Se eu pego esse valor aqui para x, ó, eu tenho esse valor para x aqui e esse valor para y. Se eu pego outro valor aqui para x, ó, eu teria esse valor aqui para x e esse valor aqui para y. Então, ó, repare, todos os valores de x que eu vou pegando, eu tenho uma imagem diferente. Então, isso significa que é uma função injetora. Quando que eu não tenho isso? Ah, Edna, é sempre assim, né? Não? Não. Ó, vou dar um exemplo aqui de uma função que não é assim. Você vai lembrar. Ó, se eu pego uma função modular, se eu pego uma função do segundo grau, ó, uma função do segundo grau qualquer. Ó, se eu pego aqui uma função do segundo grau, o que acontece, ó? Eu tenho todos os valores de x. Quando eu pego dois valores de x diferentes, eu tenho respostas diferentes? Não. Ó, se eu pego esse x aqui, ó, ele tem essa resposta. Se eu pego esse x aqui, ó, que é um x totalmente diferente desse, ele tem a mesma resposta. Olha lá. A mesma resposta. Ó, mais para cima, ó, peguei outro x, a resposta dele tá aqui. Peguei outro x diferente, ó, um x positivo e um negativo, mas a resposta dele tá aqui. Então, ó, na função do segundo grau não acontece isso, ela não é injetora. Valores diferentes nem sempre me dão respostas diferentes, ok? Então, injetora já defini. Agora, o que é sobrejetora? Sobrejetora é quando não sobram elementos no contradomínio. O contradomínio é o nosso eixo y. Então, quando eu falo isso, que ela não sobra elementos, significa que a função usa todos os valores de y possíveis. Novamente, no primeiro desenho isso acontece. Por quê? A reta. A reta, ela é infinita. Ela vai caminhando para cá, ela vai caminhando para cá. A não ser que eu coloque uma bolinha aqui fechada ou uma bolinha aberta, se eu coloco essas bolinhas aqui, eu estou limitando o meu gráfico. Aí, uma função de primeiro grau, ela deixa de ser sobrejetora, porque os valores acima dessa bolinha e abaixo dessa bolinha não serão usados, tá? Agora, quando não tem essas bolinhas, né, simplesmente uma reta, eu tenho que entender que ela é infinita. E aí, se ela é infinita, ela vai usar todos os valores do eixo y. Então, a função do primeiro grau, ela também é sobrejetora, tá? E, mais uma vez, a função do segundo grau, além dela não ser injetora, ela também não é sobrejetora. Nesse meu desenho aqui, ó, todos os valores de y lá não são respostas de nenhum valor de x da função. Então, essa parte aqui, né, no caso aqui também é infinita, está esquecida. Então, a função do segundo grau
a não ser que eu arrume o contradomínio, né? Mas no geral, de R em R, que é domínios reais e contradomínios reais, então nesse geral, a função do segundo grau, ela não é sobrejetora. Então ela não é nem injetora e não é sobrejetora. A do primeiro grau é injetora e é sobrejetora, tá? A não ser que ela for limitada. Então, já defini os dois. E agora, o que a questão quer é justamente a definição de bijetora. Bijetora é a função que é, ao mesmo tempo, as duas coisas. É uma função que ela é injetora e é sobrejetora. Então, a alternativa certa para essa questão é a alternativa B. Se a função é injetora e é sobrejetora, então ela é bijetora, ok? Essa aqui é a definição de função bijetora, de bijeção. Se uma função é injetora e é sobrejetora, então ela é bijetora, ok? Entenderam essa ideia? Espero que tenham gostado. Se você vai fazer a prova esse ano, conhece alguém que vai fazer, indique esse vídeo para os seus amigos, porque isso ajuda a gente e isso ajuda vocês também, combinado? Beijo, tchau!